O Jonathan Neves mandou o portfólio dele pra gente e ele disse o seguinte: E aí, Marco, chat e YouTubes. Ó. Marco, eu tenho batido a cabeça com a separação de planos e como fazer uma boa composição em geral. Eu sinto que eu ainda estou no quase lá. Desde já, agradeço muito. Então, o Jonathan tá aqui no chat com a gente. Se você quiser complementar a sua pergunta, Jonathan, eu queria muito a sua participação nesse feedback, porque acho que vai ser um daqueles feedbacks onde falaremos sobre outras coisas e não só o que você perguntou. Então, esteja, por favor, presente aí no chat, tá? Você falou sobre separação de planos. Eu vou fazer uma avaliação meio geral inicial e depois a gente conversa, tá? Interessante, cara. Dá pra perceber que na sua thumbnail já não tá rolando muito esse estudo de valores, né? De separação de planos e tal. E poderia já estar bem definido aqui. Então, se a gente coloca essa imagem em escala de cinza, na que você escolheu, a gente mal tem uma diferenciação de valores aqui. Eu sinto que você só separou esses dois valores com essa luz de recorte azul e o resto meio que vai ficar muito dependente disso, saca? Então, com certeza, a primeira coisa que você já pode anotar aí para fazer daqui para frente são alguns estudos de simplificação de valor. Isso é chave para quem faz splash ou esse tipo de trabalho, assim, que precisa de uma composição muito boa. Se você pegar livros de composição como o Framed Ink, por exemplo, você vai ver que ele trabalha essencialmente com poucos valores, sabe? E sempre trabalhando com contraste entre esses valores de claro e escuro, né? Para você criar essa sensação de planos da imagem. Eu sinto que você fez bem em algumas outras imagens, mas na que você escolheu você não fez. Essa D para mim ela tá com os valores mais bem resolvidos, tá? Essa C para mim ela tá muito lavada, tá com pouquíssimos valores. E o problema disso é que quando você começa a pintar a partir dessa thumbnail, pelo que eu entendi aqui, você ainda fez uma escala de cinza, mas você tá deixando para depois uma etapa muito importante que você já poderia ter resolvido, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha nesse GIF aqui. Então eu sinto que acaba ficando meio improvisado, saca? Ó, tá vendo? Por exemplo, aqui você tava com esse saco de dinheiro escuro, aí você resolveu clarear no meio do processo. Só que isso aqui pra mim é uma coisa de thumbnail. Tinha que ter sido resolvido antes. Aí depois você clareou muito mais depois, ó. Era algo que tava escuro, aí depois você teve que clarear, clareou e foi colocando contraste, e mais contraste, e mais contraste. Aí você clareou o fundo, aí clareou mais, e meio que você só foi clareando a imagem, assim, sabe? E colocou uns efeitos, clareou mais ainda. Então tem que tomar bastante cuidado e trabalhar mais nessas etapas iniciais. E respeitar as thumbnails, cara. Isso é uma coisa que, meu Deus do céu, quantas vezes eu falo isso na live, né? Impressionante. Você tem um render que, quando você coloca essas horas, você claramente consegue puxar muito o render. Então isso é uma qualidade bem bacana do seu trabalho. Mas que eu sinto que, ao mesmo tempo que você consegue colocar muitas horas no render e se debruçar mesmo sobre a imagem para ficar pintando, pintando e pintando, isso acaba virando um pouco o seu calcanhar de Aquiles. Então tem que tomar bastante cuidado para equilibrar essa questão do render, para você não precisar sempre ficar salvando essas imagens no render. Eu consigo perceber que muito da sua imagem, ela se apoia no render para funcionar, sabe? Tipo, em textura, em efeito e coisas. E quando a gente olha para a estrutura do desenho, para a estrutura da sua composição, em questão de valores, né, na sua composição tonal e até na questão de harmonia de cor, ela está abaixo da sua qualidade de render. Por exemplo, esse chapéu aqui, ele tá com um render muito, muito da hora. Muito da hora. Só que esse render que você fez aqui, a iluminação dele, os fundamentos, né, a anatomia da luz, ela não tá coerente com a cena que você criou. Então, em questão de textura, eu consigo ver que você já tem um domínio fantástico sobre isso, de aplicação de textura. Essa questão dos fundamentos mesmo, de você entender a natureza da luz, tá abaixo. Então, meio que acaba ficando um pouco desequilibrado. Então, a sua imagem ela tem muita textura, muito efeito, mas a estrutura, que é o que segura tudo isso, tá meio capenga ainda, sabe? Tipo, se bater um vento um pouco forte, ou seja, se você criar uma ilustração onde esses benefícios do seu trabalho, eles não vão segurar a onda tanto assim, ou seja, se bater um ventinho, isso tudo pode desmoronar e você vai ter uma ilustração que não vai dar certo. Sacou o que eu quero dizer? Vamos olhar a outra. Para mim é a mesma coisa, ó. Tem umas questões de fundamento de luz e sombra que eles não estão corretos. A imagem ela não tá com cores
realmente harmônicas e que compõem a sua imagem para que você tenha uma leitura boa dessa cena e com uma luz crível e natural, só que a textura tá, tipo assim, muito da hora, sabe? E o render tá muito da hora. Só que os fundamentos não estão muito bons. Eu vou dar um exemplo muito específico aqui, mas que meio que vai tentar provar um pouco esse meu ponto. Vamos para o Photoshop. Uma coisa, pra mim, que é bem óbvia nisso que eu tô falando, é a forma que você acaba planificando o braço desse personagem. Um exemplo bem simples, tá? Bem tosquinho. Mas, ó, essa região aqui você acabou iluminando, certo? Você colocou uma fonte de luz aqui, que iluminou esse pelo aqui. Só que, como isso aqui é um cilindro, teoricamente, todo esse pelo aqui deveria estar iluminado, certo? E até, como eles são objetos separados, até, quem sabe, uma projeção de sombra dessa ombreira no braço dele. Que é algo simples. Só que a gente tem sombra aqui. Então vira uma área de luz um pouco confusa. Tipo, a luz bate nessa região aqui, mas ela não bate igual no braço dele. Entende? E ao mesmo tempo, ela não bate igual nesse cilindro aqui. Deu pra compreender? Então é uma coisa que acaba ficando nem lá nem cá, assim. Tipo, bate uma luz aqui nessa parte, só que não bate a mesma luz aqui no braço dele. Essas coerências de fundamento que eu acho que são muito importantes para que a gente entenda a sua imagem como algo realmente mais natural. Mas eu encontro essa mesma incongruência em vários outros pontos, assim, sabe? Que valeria a pena você talvez voltar um pouco para essas bases e ficar fortificando essa base de desenho e base de fundamento de pintura, porque em questão de efeito, em questão de composição, já tá muito legal o seu tipo de trabalho, assim, sabe? Você convence muito que isso aqui é uma splash só com esses efeitos. E eu fico pensando, se você pegar pra fortalecer muito bem desenho e desenhar muito, assim, sabe? Tipo, e entender a anatomia de luz e ficar muito, e se debruçar muito forte nisso, cara, você vai muito, muito, muito longe, assim. Provavelmente você já tá trabalhando, né? Espero, você deveria estar trabalhando, porque seu trabalho é muito legal, mas eu acho que valeria a pena você rever mesmo essa questão de coerência, de... Começa simples, cara. Uma esfera, ilumina ela com uma perspectiva certinha, projeta a sombra certinho, tenta se forçar nessa coerência desses elementos na sua próxima pintura, vai ajudar bastante, saca? Tô fazendo um curso mais focado em desenho, nada de pintura. Pô, mas eu acho isso excelente, na verdade, porque desenho é a base de uma ótima pintura, né? Então, de pintura você já tá mandando muito bem, de efeito e tal, mas essa unificação da luz é muito importante para uma splash art ficar mais da hora ainda, assim, sabe? E aí você conseguir clientes realmente grandes. Eu acho que realmente você tá nesse quase. E, de novo, voltando, no planejamento das suas composições, na thumbnail, eu acho que vale muito a pena você passar mais tempo, tá? Pensando mesmo nessa questão de separação de valores aqui na thumbnail. Não adianta você querer fazer isso depois. Você só vai perder tempo. Sendo bem sincero. Você vai perder muito tempo, porque aqui é onde você consegue errar de uma forma barata, né? Você pode refazer sem perder tempo, porque você vai sentir menos dó, sabe? De perder uma pintura, um render que você já fez e tal. Então, nessas partes aqui, ó, eu já queria ter visto a luz que você colocou depois. Porque aí você ia saber que você ia ter que, talvez, colocar uma luz de recorte nesse personagem. E para você usar uma luz de recorte dessa luz, você provavelmente deveria escurecer um pouquinho ele. Só que ao mesmo tempo, você não quer escurecer esse personagem, você quer clarear ele. Você quer mostrar o rosto dele. Então você vai ter que, quem sabe, mudar essa fonte de luz. Entendeu? É aqui que você tem que errar isso, não é mais pra frente. Em questão de composição, de valor que você estava falando, de separação de planos, não é o problema. Eu te garanto isso, não é o problema nesse momento, pra mim, tá? E nem deveria ser o foco. Se você quiser que se torne o foco, aí você estuda, com certeza o Frame Jim que vai te ajudar nisso, que é um livro super acessível e é, tipo, clássico sobre composição que vai te ajudar bastante nessa questão até de valores, tá bom? Algo complementar que eu queria só falar é que também você poderia adicionar, e aí é um pouquinho além no que eu vou falar. Mas quem sabe um estudo de harmonia de cor vai ser bem legal para o seu trabalho dar uma evoluída, porque eu acho que as cores elas estão ficando artificiais um pouquinho além, um pouco a mais, num ponto de que, de novo, a gente perde essa naturalidade da luz, na minha visão, um pouco despropositado, assim, sabe? Ela não tá contribuindo tanto assim para a sua narrativa. Para mim, você só gera cores muito primárias e não tá pensando numa harmonia delas, sabe? O cenário ser todo azul, para mim, não tá justificado nessa ilustra, assim, sabe? De verdade.
você tá usando cores muito primárias e muito óbvias para criar suas composições. Eu sinto falta de uns cinzas mais pontuais para você brincar com essa texturização sem necessariamente criar valores novos. Então, por exemplo, ao invés de você precisar clarear uma região da sua imagem para colocar textura e mais informação, você poderia muito bem adicionar alguns tons de cinza que eles não vão gerar valores novos, mas eles vão dar o efeito que você queria. Ou às vezes, em um ambiente cinza, você só mudar a saturação da sua cor, você também pode criar o mesmo efeito que você estava buscando para essa imagem, sabe? São coisinhas assim muito sutis que você pega estudando os fundamentos de cor e de harmonia de cor, fundamento mesmo, basicão, revendo eles, revisitando eles, que vai te ajudar muito a criar imagens ainda melhores, tá bom? E de novo, assim, isso aqui já fica um pouquinho mais opinativo, mas vendo as imagens que a Riot produz, né, que são as clássicas referências para Splash e tal, existem cores bem fantasiosas e bem saturadonas, assim, mas, em essência, eu acho que você buscar por uma sobriedade e harmonia nas suas cores, para que pontualmente você traga cores saturadas no efeito e para onde você quer chamar atenção, eu acho que é sempre uma tática muito melhor do que você saturar todas as suas cores, entende? Então, ao invés de deixar tudo saturado, você vai controlar um pouquinho, diminuir um pouquinho o seu contraste, para você adicionar contraste, saturação e esses efeitos de luz e de cor aonde você quer a atenção da sua cena, porque senão tudo vai ficar chamando muita atenção, assim, saca? E eu acho que, de novo, acaba ficando um pouco despropositado dentro da narrativa da sua peça, beleza? Acho que é isso. Mas, ó, muito da hora, tá vendo? Que em questão de composição das suas peças, não é. Perceba os planos muito bem separados, já não era essa a questão. Acho que você tá tendo essa dificuldade porque você não tá planejando direito ela, né? Você tá tendo que ir muito por improviso. Show de bola, então, mano. Eu quero Muito, aplausos. muito bom, assim. Acho que são imagens de alto nível. Eu concordo que tá alto. quase lá, mas a dica que o Mike mesmo me deu quando eu fiquei falando dessa questão de tipo, cara, pô, tô com dificuldade nos fundamentos, e não era pra ter essas dificuldades porque elas são básicas, elas são realmente, assim, fundamentais, né? E parece bobo, sabe? Às vezes que, pô, eu tô tantos anos pintando e estudando e eu tenho uns erros tão bobos de fundamentos. E a resposta dele foi muito boa, mano. Falou, mas qual dúvida não é sobre fundamentos? Fica o questionamento pra vocês. Bora pro próximo. Valeu, Jonathan.